gostaria de dizer que a escola cívico-militar ela não militariza. Ela não está pautada na hierarquia e disciplina e ela não é autoritária. E também não é só colocar o militar lá dentro que os resultados irão aparecer. Isso tudo é feito de uma forma sistemática e com uma metodologia aplicada. Isto pode estar baseando-se numa distinção entre uma sociedade civil e uma sociedade militar, o que eu entendo que é um equívoco, porque a nossa sociedade é única. Existem militares e existem civis. A escola cívico-militar, ela não possui um público, um conteúdo curricular ou um processo de ensino-aprendizagem próprio que a difira de uma escola convencional. Ela possui o mesmo público, o mesmo conteúdo curricular e o mesmo processo de ensino-aprendizagem, o que justifica o fato dela não ser uma modalidade de ensino nova no país. Porque quando nós vamos à LDB, as modalidades de ensino se caracterizam por públicos distintos, conteúdos ou processos de ensino-aprendizagem. Escola indígena ou quilombola, escola profissionalizante ou ensino à distância. Essas escolas também foram desenhadas para serem aplicadas em áreas de extrema vulnerabilidade social. E esta preocupação com violência, ela existe sim, por mais que seja negada. A estratégia 7.23 do Plano Nacional de Educação prevê a necessidade de garantir a segurança no ambiente escolar. Da mesma forma, e agora mais recente, neste ano, por este governo atual, a Lei 14811 estabelece no seu artigo 3º que é responsabilidade do poder público local desenvolver em conjunto com órgãos de segurança pública e de saúde e com a participação da comunidade escolar, protocolos para estabelecer medidas de proteção à criança e adolescente contra qualquer forma de violência no ambiente escolar. E eu queria falar, a partir de agora, então, o que é essa escola. Ela é distinta das escolas militares e dos colégios militares, na sua gestão em especial. As escolas militares, elas se destinam, segundo as leis de ensino do Exército, a formação técnico-profissional daqueles militares para os cargos que irão desempenhar. De forma semelhante, isso ocorre também com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A escola cívico-militar não tem nenhuma relação com a escola militar. Nenhuma. Quanto aos colégios militares, bem dito aqui pelo deputado Henrique, a primeira participação de militar na educação básica brasileira se iniciou por um decreto imperial de março de 1889, quando estabeleceu o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ao longo do século XX e início de XXI, essa experiência se expandiu para outras capitais e também para as polícias militares e corpos de bombeiro. Porém, a distinção entre elas precisa ser caracterizada. O Colégio Militar do Exército, o comandante, ele administra uma organização militar e ele é o comandante da administração militar e diretor de ensino daquela escola. Os colégios das polícias militares, eles já possuem uma distinção de gestão dessas escolas do Exército, por isso chamada de gestão compartilhada. É também uma administração militar, o comandante é o administrador militar daquela organização e possui a figura de um diretor pedagógico, um diretor de ensino, que esse sim, um civil que se encarrega da parte educacional. Nenhum dos dois modelos se aplicariam à rede básica regular, e por isso foram criadas as escolas cívico-militares. Olhou-se para estes modelos, olhou-se para os resultados escolhidos por essas escolas e adaptou-se. E nestas escolas cívico-militares, a gestão é integralmente nas mãos do diretor nomeado pela SEDUC conforme os critérios dela. O militar não participa da parte pedagógica, ele não atua em sala de aula, ele não restringe a liberdade de cátedra, ele não ministra a aula, ele não cerceia o conteúdo, nada disso ele participa. Ele atua numa dimensão cívico-militar. E essa dimensão cívico-militar, ela atua na formação de um projeto chamado de valores cidadãos. Notem, não são valores militares, são valores cidadãos
E quais são os valores? São 5: civismo, dedicação, excelência, respeito e honestidade. Independente do convencimento quanto ao programa, eu tenho absoluta certeza que esses 5 valores são valores de todos que aqui estão. Então, estas atividades do projeto Valores Cidadãos também não são definidas pelo militar, são definidas pelo diretor e pelo seu coordenador pedagógico. Assim está previsto, e assim acontece. E estes conteúdos dos valores cidadãos, eles não são aplicados de uma forma aleatória. Eles contribuem para o alcance daquilo que a Base Nacional Comum Curricular chama de competências socioemocionais, com atividades desempenhadas em extraclasse. Então, é preciso que a gente compreenda que não é somente mandar o militar lá para dentro. Existe uma metodologia em que ele atua em atividades extraclasses. Ela também não precisa ser opressora para isso. Ela não precisa ser intimidadora do aluno. Quanto aos resultados, e aqui o caminho para o final, eu poderia dizer que, fruto desta aplicação, desta metodologia nessas escolas, e em pesquisa realizada pelo MEC, com 25 mil participantes da comunidade escolar destas escolas, observou-se uma redução da violência no ambiente escolar de cerca de 82%, redução de faltas e abandono da ordem de 70%, de aumento das relações de respeito entre alunos e professores da ordem de 72%, o aumento da satisfação dos pais da ordem de 75%. Avanço no IDEB de algumas dessas escolas. Na época eram 40 de um universo de 200, com 2 anos de aplicação do programa. Hoje esse número é ainda maior. Aumento da procura de vagas. Filas de esperas em escolas que tinham vagas ociosas, porque estavam completamente desacreditadas. E foram recuperadas e hoje possuem filas de espera. E o que eu entendo, senhores e senhoras, que o resultado mais contundente desse programa não foi nada do que eu li aqui. É a insistência dessa comunidade de manter os seus filhos nessa escola a despeito de todos os ataques que esse modelo sofre. Porque ele sofre ataques de quem não está lá, porque a comunidade o defende. Então, esse, para mim, a insistência, a preocupação dessas famílias em manter essas escolas lá, a preocupação dos secretários de educação que nos ligavam, pedindo para que incluíssem outra escola sua em vulnerabilidade no programa, a insistência de municípios vizinhos que viam essas escolas e pediam por uma vaga, eu entendo que é o resultado mais contundente. Por último, doutor Felipe, os resultados do que eu falei estão escritos aqui em 2 materiais produzidos pelo MEC, na época. Um livro com 15 artigos científicos que fala da concepção do modelo aos primeiros resultados. E o memorial de gestão do programa, que também tem muito do que eu falei aqui. Foram encaminhados ontem para esta casa, para o e-mail, conforme a orientação do despacho do doutor Gilmar Mendes. E eu encerro aqui a minha participação dizendo que nunca foi interesse do programa militarizar a escola. Temos profundo respeito pelos profissionais da educação. Queremos contribuir com eles, não intimidá-los, não ocupar o espaço deles, não fazer algo que os prejudique em seu trabalho. Tudo que foi feito dentro da montagem dessa concepção do modelo se baseou numa experiência de mais de um século da participação do militar na educação básica brasileira. E, por último, eu queria dizer a Vossa Excelência que tudo que foi feito dentro dessa concepção do modelo buscou respeitar todas as leis vigentes do nosso país que regem a educação brasileira. Muito obrigado, doutor.